Oi, turma. Do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 7, O amor nunca põe limites. Nesse instante, duas entidades que cooperavam nas reuniões mediúnicas normais da sociedade espírita adentraram-se trazendo em maca adormecido um dos seus diretores. Tratava-se do confrade Anacleto, com um pouco mais de meio século de existência terrestre, que ficara viúvo há 5 anos, aproximadamente, que fora antes dedicado a servidor do Evangelho, que se constituíra um dos pilares de segurança da instituição. Segundo pude depreender mentalmente, em razão das emissões do pensamento do nosso mentor, de maneira invigilante ele passou a cultivar ideias de exaustão e comportamento agressivo, tornando-se um espinho ferrinte no grupo de trabalho. Responsável por atividade de relevante importância, manteve-se cauto sexualmente durante o período matrimonial. Após a desencarnação da esposa, igualmente trabalhadora dedicada, passou a cultivar sentimentos perturbadores e tormentos adormecidos, dando largas à imaginação e gerando imagens mentais tóxicas, lentamente absorvidas e transformadas em hábitos psíquicos. A pouco e pouco deixou-se embriagar pela sensualidade no difícil período da andropausa, tornando-se indócil e prepotente. Por qualquer coisa agredia os companheiros com palavras chulas, desviando-se da boa conduta moral, frequentando motéis com jovens aventureiras igualmente perturbadas. Narcisista, desligou-se emocionalmente dos deveres espirituais e comparecia ao grupo sem compromisso íntimo, demonstrando desinteresse pela função que exercia. Em consequência, suas atividades tornaram-se desconsideradas e porque os demais membros da diretoria necessitassem do entrosamento entre todos, quando chamado à cooperação, reagia de maneira rude, para não dizer grosseira. Chegara ao cúmulo de estar desviando valores da contabilidade da casa, a fim de atender à volúpia dos seus tormentos. A esposa desencarnada em aflição, compreensível ao constatar os desmandos do consorte aturdido, recorreu ao mentor, solicitando-lhe ajuda imediata. Esse, por sua vez, dirigiu a sua rogativa ao menestral de Deus, que tomou as providências agora materializadas na equipe, de que fazíamos parte, a fim de serem evitados danos mais graves ao próprio enfermo e à sociedade. O que nele se apresentava com caráter de maior gravidade era a alucinação de alto poder que ele se atribuía, não prestando contas dos seus atos administrativos aos demais companheiros, nem aceitando qualquer ingerência ou atitude fraternal que pudesse modificar a situação. Várias tentativas de diálogo foram rebatidas com os comportamentos chocantes, desrespeitando todos aqueles que se lhe acercavam. Atingindo o ápice, os amigos estavam dispostos a convocar uma Assembleia Geral e removê-lo do quadro administrativo, o que redundaria, sem dúvida, em um escândalo, porque certamente o paciente reagiria de forma inesperada e infeliz, complicando-se mais e afetando o conceito da casa dedicada ao amor e à caridade. Trazido à sala de atendimentos, ressonava ruidosamente, demonstrando os conflitos que o afligiam, e agitava-se como desejando libertar-se de alguma constrição que lhe fazia mal. Observando-o com mais atenção, podemos notar que se encontrava fortemente submetido a uma injunção obsessiva. De natureza grave, porque notávamos diversas formas ovoidais, fazendo recordar a Medusa da mitologia grega. Em cabeleira,
constituída por seres espirituais inferiores, flutuava em volta de sua cabeça e emitia ruídos estranhos, peculiares como sons de animais ferozes. Tratava-se de espíritos vítimas da monoideia, que lhes foram inculcada em experiências hipnológicas perversas, trabalhada por hábil adversário do bem, que se acreditava responsável por verdadeira legião de desencarnados que lhe sofriam os acicates cruéis. Detendo-nos na observação, percebíamos que 2 deles fixavam-se no sistema nervoso central, outros 2 no aparelho genésico, mais um no chakra cerebral, em verdadeira parasitose exploradora grave. Tão ligados estavam esses espíritos deformados e insanos que não puderam ser desligados anteriormente do enfermo, agora trazido ao auxílio espiritual. A área genésica apresentava-se dominada por verdadeiros vibriões, criados pela dissolução moral a que o paciente se entregara, ameaçando-lhe a organização fisiológica, obrigada ao atendimento da mente desvairada. Era natural que o seu fosse o pensamento do desajuste moral, em razão do cérebro sofrer a insidiosa presença do ser infeliz que lhe dominava a nobre região coronária, encharcando-a de energias deletérias. O sistema nervoso central, por sua vez, sofria a ingerência da mente espiritual, desditosa, que se nutria do seu tônus energético, exaurindo a vítima com lentidão e segurança. Sem dúvida, com pouco tempo de persistência desse quadro, seria impossível a continuação da existência estável. Com certeza, alguma enfermidade devoradora se aproveitaria da falta de resistência do sistema imunológico igualmente comprometido, dilacerando o corpo já ao quebrado. Concomitantemente, o dislate levaria o pensamento à loucura e as consequências seriam imprevisíveis, não fossem as providências terapêuticas a que seria submetido a partir daquele momento. A repercussão de um escândalo, de uma agressão física ou de algo mais funesto seria terrível para o grupo de servidores de Jesus, apreensivos e inquietos. O irmão Anacleto, sem dúvida, era vítima de uma obsessão impiedosa, cujo controle encontrava-se distante, mas bem direcionado. A aparência física já denunciava o estado de desnutrição e falta de vigor, em razão do roubo de vitalidade que padecia. No silêncio natural em que a sala estava mergulhada envolta em dúlcidas vibrações harmoniosas, Dr. Bezerra exorou o auxílio de Jesus para a atividade que ia iniciar-se, suplicando as suas bênçãos em favor de todos aqueles que se encontravam envolvidos no quadro desolador da obsessão, a vítima e os seus algozes. Uma diáfana claridade tomou todo o recinto como a resposta dos céus ao apelo da terra. O médico espiritual aproximou-se do doente encarnado e, fixando-lhe o centro genésico, no qual se hospedavam 2 entidades deformadas, pôs-se a aplicar uma energia especial em movimentos anti-horário, como se estivesse desparafusando o tentáculo de cada uma delas, que se fixava respectivamente nas gônadas. Pude perceber que se apresentavam como ventosas comuns aos polvos, com alto poder de fixação e absorção dos conteúdos em cujo exterior se prendiam. Todos nos encontrávamos profundamente concentrados, direcionando nosso pensamento como força atuante em favor da operação que estava sendo levada a efeito. Por mais de 5 minutos, o dedicado benfeitor permaneceu no processo libertador até quando foram desligados os tubos fluídicos que serviam de duto nutriente aos infelizes. Automaticamente, com carinho, as formas ovoidais que flutuavam foram seguradas pelo nobre cirurgião e por José Petitinca, que funcionava como seu auxiliar direto. Ouvíamos os estranhos ruídos que se exteriorizavam daqueles seres degenerados que haviam tido modificado o perispírito
e se apresentavam na condição degenerada, fruto espúrio do comportamento que se permitiram nas jornadas anteriores, culminando com a queda nas armadilhas do soez hipnotizador que os manipulava. Ato contínuo foram conduzidos e localizados na aura da dedicada Senhora Celestina e de outro médium, ambos em profunda concentração. Ao ligarem-se energeticamente aos dois médiuns disciplinados, logo se puseram a agitar-se, movendo-se continuamente, apresentando alguns estertores e emitindo sons animalescos que denotavam um sofrimento inenarrável, porque impossibilitados de exteriorizá-lo por meio da verbalização. Recebendo energia que se estendia das mãos de Hermano, Petitinga e Jesus, num contato transcendente de natureza calmante, com voz suave, o mentor falou-lhes: a libertação de que necessitam começa agora, embora se prolongue por algum tempo. É necessário recuperar a forma perdida, utilizando-se do invólucro perispiritual desses que se lhes transformam em intermediário, de modo que, no futuro em processo de reencarnação dolorosa, possam voltar ao estado anterior que usaram indevidamente. Têm sido longos os anos dessa radical transformação, mas soa o momento para a recuperação da vida normal. Todo o patrimônio armazenado através dos tempos e que hoje se encontra arquivado no cerne do ser, volverá lentamente e ser-lhes-á possível avançar pela estrada do progresso. Jesus sempre vai em busca da ovelha tresmalhada, e os irmãos são bem o exemplo daqueles que tombaram, renitentes no fundo do abismo onde ora se encontram. Como não são capazes de pensar, embora não se possam expressar, volte-se para Deus e supliquem-lhe misericórdia. Os dias de horror e de desventura estão prestes a ceder lugar ao período de esperança e de alegria de viver. Enquanto falava e transmitia energias saudáveis aos espíritos disformes, podíamos captar-lhes o desespero que expressavam pelo pensamento, embora a monoideia que em cada um degenerara a forma perispiritual, mantendo-os naquela deplorável situação. Havia nessas mensagens mentais desespero e alucinação, ansiedade e angústia. Voltando à palavra articulada a fim de que pudessem captá-la por intermédio da faculdade mediúnica dos abnegados instrumentos, informou-lhes o benfeitor: vocês serão conduzidos com carinho a um núcleo espiritual hospitalar, onde serão tratados de maneira conveniente, preparando-os para a reencarnação na Terra, onde a bênção da expiação lhes devolverá a harmonia perdida. Nunca se olvidem do amor, considerando que o erro é uma sombra que acompanha indelevelmente aquele que o comete. O amor de nosso Pai, no entanto, não tem dimensão nem fronteira, permanecendo como força motriz do universo. Deixe-se inundar por essa energia sublime e facilmente conseguirão a paz. Mesmo que aparentemente demore o processo de total libertação, logo sucederá a vitória, pois que longos foram os tempos de fixação do mal, assim como da sua execução, especialmente nas aberrações praticadas na louca busca do prazer sensorial irresponsável e criminoso. Acalmem-se e deixem-se conduzir pela misericórdia do Senhor, não recalcitrando contra o aguilhão que se impuseram. Lentamente as oscilações e pequenas convulsões dos médiuns foram diminuindo à medida que os comunicantes eram desvencilhados dos fluidos generosos em que se encontravam mergulhados. A seguir foram acomodados em maca, adrede preparada e transferidos para o local próprio, na sala de onde seriam levados para assistência hospitalar de longo curso. Imediatamente, o generoso guia retornou à proximidade da cama em que se encontrava Anacleto, ainda adormecido e gemendo sempre, vítima da contínua constrição dos inimigos desencarnados, e repetiu a experiência com as duas expressões ovoidais que se fixavam no sistema nervoso central, presos na base posterior do cérebro, no ponto em que nasce a medula, procedendo de maneira idêntica. As entidades pareciam perceber o que estava se passando, porque, flutuando no espaço, pareceram agitadas de maneira negativa, como se insistindo para permanecer na mesma situação vampiresca. Imperturbável e consciente, o cirurgião do amor e da caridade prosseguiu no seu ministério
tempo um pouco mais dilatado, conseguindo retirá-las e procedeu de maneira semelhante, levando-as à comunicação atormentada por meio de 2 médiuns em concentração, condição essencial para a ocorrência feliz. Quando a agitação se apresentou maior e mais angustiante, o mentor falou-lhes: nada permanece conforme nossos caprichos, porque a vida tem uma finalidade sublime, e mesmo quando o ser humano se compromete com a desdita, é-lhe concedida a oportunidade redentora. A compaixão do Pai pelos filhos enganados ultrapassa tudo quanto a mente humana é capaz de conceber. Desse modo é chegado também o momento de ambos, que a partir de agora enfrentarão as consequências da própria incúria, a fim de despertarem para as realidades novas e inadiáveis. Inutilmente o mal permanecerá na terra, e o seu curso, por mais longo se apresente, será sempre de breve duração, porque somente o bem possui caráter de permanência por proceder de Deus. Seduzidos pelo seu sicário, ainda se rebelam por haver perdido a exploração energética do nosso pobre e equivocado, sem dar-se conta de que todos merecem misericórdia e compaixão no estado em que se encontram. Nossa preocupação nesse momento é com vocês, irmãos queridos, desde que largos já se fazem os tempos dessa brutal deformação que os degrada. A melhor conduta nesse instante é o abandono da ideia de vingança, assim como a do prazer criminoso que o transformou em degenerados diante das leis divinas. Na pausa inevitável, podíamos captar-lhes as ondas de revolta e indignação, bem diferentes dos 2 anteriores atendidos. O benfeitor prosseguiu: impossível a treva resistir à luz e o ódio contrapor-se ao amor. A vitória, sem dúvida, será sempre do eterno bem. Agora adormeçam, repousando um pouco em face do desvario que os consome. Logo mais será novo dia, e a oportunidade que surge é bênção em comum em favor da felicidade futura de suas vidas. Mantenham-se em paz, porquanto ninguém foge por tempo ilimitado em relação ao próprio destino, fruindo de plenitude que todos alcançaremos um dia. Deus os abençoe, irmãos queridos. Repetiu-se o procedimento realizado em relação aos anteriores socorridos. Terminada essa tarefa, o mentor acercou-se de Anacleto, despertou-o com palavras suaves e gentis, visivelmente atordoado, com faces congestionada, no desar que sofria, interrogou: estou em algum tribunal de justiça? Qual é a acusação? Muito calmo, Dr. Bezerra respondeu-lhe: o amigo encontra-se em nosso santuário de amor e de caridade. O tribunal a que se refere permanece na sua consciência, onde está escrita a lei de Deus. Os conflitos de conduta assustam-lhe a consciência temerosa da divina justiça por causa das infrações cometidas contra os deveres espontaneamente assumidos. A resposta oportuna fê-lo acalmar-se e dar-se conta do que se encontrava em desdobramento espiritual na sociedade em que era diretor. Conscientizando-se e percebendo a figura veneranda do diretor dos trabalhos, assim como a presença do pequeno grupo de trabalhadores espirituais, foi tomado pelo pranto, em quase desespero, reclamando: as trevas tomaram conta de mim, encontro-me abandonado pelos meus guias, eu que lhes tenho sido muito fiel e já por um bom tempo. Não assuma a atitude de mártir ou vítima de abandono, elucidou o amorável mentor. Quando o irmão sabe perfeitamente que tem sido responsável por vários transtornos de conduta e pelo perigo que vem rondando a venerável instituição, em decorrência da irresponsabilidade e da insanidade moral que se vem permitindo, a voz era enérgica, necessária para o despertamento do embusteiro, que agora se passava como esquecido da providência. Ato contínuo, o mentor explicou. Aqui estamos tomando providências para minimizar os danos causados pelos descalabros do caro irmão, também com o objetivo de chamá-lo a atenção para a responsabilidade dos seus compromissos, de modo a mudar de conduta e dessa forma libertar-se das trevas. Sim, que o tem envolvido por anuência total de sua parte.
Onde está a sua responsabilidade em relação ao trabalho de Jesus e a firmeza da fé? Se logo se permite percorrer a senda de espinhos da insanidade, tornando-se instrumento de perturbação e de desastre para um trabalho que é pilote de sustentação na edificação do espiritismo na Terra, não se brinca com as questões do espírito imortal, nem se podem abandonar graves responsabilidades sem sofrer-lhes as consequências do ato leviano. Portanto, mude o foco do seu pensamento e conversemos. O paciente que despertava emocional e psiquicamente para aquilatar os disparates que se vinha permitindo foi tomado pelo pranto natural de arrependimento, manifestando o desejo de recuperar a paz. Enfrentando a realidade com lucidez, ouviu o bondoso guia informá-lo. A partir desse momento, embora permaneçam as situações de sintonia com os espíritos malfazejos aos quais se tem entregado de boa mente, receberá também o nosso auxílio, a fim de que se possa libertar da sua influência perniciosa, reencontrando o rumo. A oração e a disciplina moral deverão constituir-lhe o roteiro de segurança, em reflexão positiva e contínua, mantendo-se vigilante em relação às façanhas do prazer doentio e prejudicial. Reconquiste o caminho perdido, avançando com harmonia interior pela senda redentora ao lado dos amigos e cooperadores, sem transformar-se em abismo ou impedimento à realização dos elevados objetivos espirituais que nos dizem respeito. Agora repouse e preserve a lembrança deste momento, que deverá ser-lhe inovidável. Amanhece-lhe a oportunidade nova que deverá ser aproveitada com sabedoria. Deus o abençoe. Envolvido em enternecimento e harmonia, Anacleto adormeceu sem convulsão, em paz, sendo conduzido de retorno ao lar por nosso Jesus Gonçalves e outro auxiliar da atividade mediúnica. Então aqui eles mostram um outro caso, né, que Anacleto, que é um trabalhador da casa espírita, ele ficou viúvo e caiu na promiscuidade, no erro do sexo desregrado, e começou a fazer coisas erradas, inclusive no próprio centro, desviar a verba de centro, né? Ou seja, tem uma obra que eu faço estudo que Aconteceu na Casa Espírita, e é mais ou menos assim. As situações elas são muito parecidas. A chegada de um obsessor próximo, geralmente ele é conhecido, de quem ele quer se vingar. Mas o cara que quer se vingar, talvez por ser um pouco mais sábio, ter mais conhecimento, ele consegue utilizar seres menos evoluídos ainda, inclusive na questão da inteligência, que se submetem a eles, se tornando escravos, e esses seres fazem tudo o que ele quer. Então, às vezes, por exemplo, aqui o cara quando usa droga, ele acaba se tornando aviãozinho de traficante, ele acaba roubando para alguém, para ele poder ganhar alguma coisa e usar a droga dele. No plano espiritual as coisas não são muito diferentes. E assim como aqui deforma o físico da pessoa diante do uso contínuo de drogas ou de desregras mesmo que seja desregra sexual, eu tenho acompanhado assim, não que eu goste, né? Mas às vezes eu tô lá postando vídeo nas plataformas do Quai, TikTok, e tem lá uma mulher que ela já foi prostituta ou continua sendo, não sei. E ela acabou ficando muito famosa, né? Tem muito dinheiro e tal. E ela faz filme pornográfico até hoje. E aí, de vira e mexe, quando eu tô postando os vídeos, ela aparece lá. E eu tenho observado o rosto daquela moça. Ela faz um monte de intervenção cirúrgica para ficar bonita, mas não tá ficando. Ela tá tão carregada espiritualmente que mesmo eu do outro lado da tela, e com o pouco de conhecimento que eu tenho, que não é muito, já percebo que está mudando essa parte física do rosto daquela mulher, está se transformando. E tem hora que parece que não é ela que está falando. É algum recado de quem anda com ela. Tem coisas que ela fala que é horrível de ouvir, né? E não é que eu estou querendo passar pano e que ela não é aquilo ali. É que, de fato, tem uma companhia muito pesada em cima daquela pessoa. E muitas vezes ele utiliza o corpo dela para dar os recados. E os recados são tenebrosos, são muito, muito horríveis mesmo.
Patrícia, mas por que você assiste? Porque lá, na hora de colocar os vídeos, né, a gente tem que ficar com uma plataforma aberta. Então, às vezes eu deixo aberto em qualquer coisa que estiver passando lá, só para poder postar o vídeo. Nesse meio tempo, às vezes eu fico olhando política, às vezes eu vejo uma música, às vezes chamo alguém, né, para poder falar sobre os textos que são expostos, para a gente poder comentar alguma coisa sobre o estudo. Mas às vezes aparece essas porcaria também. E eu tenho percebido já de algumas vezes que eu vi entrevista dessa mulher assim que ela tá ficando muito transformada. Então o nosso físico se transforma devido aos fluidos negativos em excesso. Agora imagine então quando a gente está no perispírito, que é fluido, que é um corpo material menos denso do que a carne. Então quer dizer, tudo aquilo que o espírito está sentindo, que está querendo, o perispírito se transforma da mesma forminha que ele está ali pensando e querendo. O corpo vai se transformando ao longo do tempo, né? Através da sua alimentação, as más noites de sono, a curtição de bebida ou de droga, vai transformando o físico. Mas como ele é mais denso, mais pesado, ele demora mais. Já o perispírito não. Você está tão ali ligado nas coisas ruins que você se transforma com aquelas coisas ruins que você está ligado. Tanto é que ele falou aqui, ó, tem um que tem um formato assim de uma medusa, né? Ele tem aquelas mãos de polvo, né? Que sugando a pessoa que está encarnada. Pensa só, a transformação do perispírito em animais ou alguns seres assim que nós desconhecemos, inclusive a figura. Fica até difícil de descrever. E eu já li, comecei a ler, não consegui até o final, né? Senhores da Escuridão. Gente do céu, não é botando medo não, mas quem escreveu aquele livro lá, olha só Deus na causa. É um livro pesadíssimo. E eu peguei porque fala de guerra, tal, e eu gosto dessa parte assim histórica, né? E aí não aguentei. Deu muita dor de cabeça, deu muito mal-estar no estômago, porque o livro é pesadíssimo. Essa parte dos ovoides que ele cita aqui, né, que o cara vai se definhando na parte perispiritual até se tornar um ovo. Isso tinha lá no livro, nos Senhores da Escravidão, Senhores da Escuridão, né? E esse livro é interessante, que ele mostra assim, os cientistas que tem aqui na Terra, quando eles estão focados no bem, eles são assessorados pela espiritualidade suprema, beleza. Mas os cientistas que a gente tem aqui na Terra e que plantam vírus, querendo dizimar sociedades, né? Cientistas que estão vendo uma forma de aprimorar a bomba nuclear, esses cientistas são tudo que vem de lá. Vem tudo das trevas. Então, quer dizer, nós temos daqui do outro lado a mesma proporção, né, de maldade ou de bondade nós temos. Os mesmos seres que estão do outro lado são os que estão aqui, e vice-versa. Então, tem um ditado que fala, me diga com quem tu andas que eu digo quem tu és. E eu já digo o seguinte, né, me diga o que você pensa que eu vou falar quem é que vai estar com você. Porque é muito sério essa questão. Era um cara que tinha toda a moral, trabalhava dentro do centro espírita com moral, com honra, enquanto ele era casado. A mulher morreu e ela ficou vendo no plano espiritual o marido se acabar desse jeito, né? É uma pessoa que vai ficando irreconhecível. E o que é pior, não consegue reconhecer o erro. Quer jogar o erro no outro. Aqui ele se faz, né? Na hora que depois das comunicações e do tratamento dos que estavam sugando ele, né? Pela questão energética sexual que ele tanto aflorou nele. E olha que no período de andropausa. O período de andropausa é o período que o homem ainda está mais sossegado do que nunca. Ele nem tem tanto libido assim. E se o cara estava numa ativa danada, é para se suspeitar, né? Porque por mais que ele tome medicação para manter o libido equilibrado, não vai ser mais como um rapaz jovem. Se ele está assim ainda muito ativo, é porque tem alguma coisa de errado. E aí tem que buscar ajuda espiritual, sim. E para homem cai naquele machismo, né? Que nada, eu sou o cara, eu sou melhor do que qualquer jovenzinho de 20 anos. Para ele se gaba com isso. E às vezes o negócio não é bem por aí não, o negócio tá errado e tem que buscar ajuda, né? E aí não deixa buscar ajuda porque bate no orgulho, bate naquela questão, né? E a minha autoestima para onde que vai? Então, nessa daí o homem dança.
E aí, isso tá falando de homem, mas isso aí pode acontecer com mulher também. Uma maioria dos homens, quando a mulherada chega na faixa dos 40, 45, que já começa a entrar em menopausa, os homens começam a reclamar que a mulherada é mais devagar para a questão sexual. Não é que vai parar, mas vai reduzir mesmo as práticas sexuais. Isso é o normal. O teu corpo tá sendo desgastado. É que nem um carro que anda, chega uma hora tem que encostar o carro, porque você já trocou peça, já trocou óleo, já colocou gasolina. E ele não quer andar mais, vai chegar uma hora que você vai descartar o corpo, que é a hora da morte. Mas aos poucos o carro vai parando, ele vai dando sinais de que ele não está aguentando mais. É a mesma coisa no nosso corpo. É normal. A mulher ir reduzindo a prática sexual, assim como o homem também. Isso é normal. Mas aí tem pessoas que não aceitam. Seja por vaidade, seja por orgulho. Não, eu vou até o final da vida. Né? E aí os velhos, as velhas querem pegar pessoas mais jovens para poder dizer eu posso, né? Aquela coisa toda. Não é que não vai existir um carinho, um amor verdadeiro entre pessoas de diferentes idades, mas o que o bom senso diz é que nós temos que caminhar junto aos iguais, né? Aos semelhantes. Quando a diferença é muito grande, aí vai dar um problema. A gente já sabe que está fadado a dar um problema. Grande parte dos casos dá. Pode ter as exceções, mas é um risco, né? Então o cara ficou viúvo, ele tinha que arrumar uma mulher ainda mais ou menos próximo da idade dele, para poder fazer uns passeios mais calmos, para viver uma vida harmoniosa, para ele continuar trabalhando na casa espírita, continuar se dedicando a Jesus. Mas não, ele caiu na gandaia, né? Vamos que vamos. E aí, olha aí o que deu. Olha o tamanho do problema que ele arrumou. E eles só estão ajudando ele assim afinco, porque ele, por ser um trabalhador da casa espírita, se cai um escândalo desse geral, a casa espírita cai junto. É onde eu falo que eu estou estudando aquela obra, né? Aconteceu na casa espírita. Se um médium é exposto ao escândalo, se um trabalhador daquela casa espírita é colocado ao escândalo, a casa toda paga o pecado de um só. Porque a sociedade é daquele tipo assim, se você for no açougue e comprar 1 quilo de carne que não está em boa qualidade, você não volta para comprar mais carne lá. Você já acha que está tudo ruim, não é só aquela carne. Se você vai no médico e o médico não acha solução para o seu problema, ele está com você há anos, ele arruma solução para tudo, mas tem um problema que ele não achou solução, você não volta mais. E a casa espírita é assim, se tiver um médium lá que coloque em risco o nome da casa espírita, as pessoas deixam de ir. E o que a espiritualidade inferior quer? Justamente isso. Pegar pelas brechas, pelos pontos fracos que o ser humano tem, que o trabalhador da casa espírita tem. E pegando pelo ponto fraco dos trabalhadores, detona uma casa inteira. E por que quer detonar uma casa inteira? Porque é um lugar de luz. É um lugar que abre portas, condições para as pessoas se desenvolverem moralmente. E eles não querem isso. Então, às vezes é um inimigo próximo, que apenas deseja o mal daquela pessoa, e às vezes é um inimigo que está distante, arquitetando uma série de situações para começar por aquele cara. Mas vai atingir outros também, vai atingir a doutrina, que para eles o ideal deles é esse. Geralmente é esse. Tanto é que ele cita aqui. O cara que está querendo fazer tudo isso com ele não está junto. Só mandou os escravos. Só mandou aqueles que são dependentes do chefe. Né? Então, esses que vão lá e sugam a energia dele, sexual e tal, são viciados. Como eu falei, igual os viciados daqui. Se propõem a fazer serviços para o chefe para poder se beneficiar daquilo que eles precisam do vício deles. No caso aqui é vício sexual. Então, eles vão ficar fazendo tudo o que o chefe manda. E o chefe, com certeza, a bronca não é só com o Anacleto, mas sim com o centro, que é acertar o centro através do Anacleto. Situações assim são comuns, gente. E aí a gente fala, mas na casa espírita só? Claro que não. Nós temos 2 padres aí que são show de bola. Eu, pelo menos, gosto demais dos 2 padres, que estão entrando sempre no processo de depressão. Quando eles estão começando a respirar, ficar melhor, que eles cantam uma música, que eles envolvem pessoas naquela música que eleva o pensamento, os caras caem em depressão de novo.
Eles dão 2 passos para frente e 1 para trás. Tem 2 padres da católica que estão assim, sendo atacados direto. Mas, aos olhos físicos, os caras só estão com depressão. Só. E não é só. É mais coisas ali. Eles têm chance de levar luz. Eles têm chance de reformular a igreja. Eles têm chance de trazer a molecada toda para perto deles. Porque eles têm uma boa fala. Eles têm como cativar a criançada, molecada adolescente. Principalmente esse período aí que é tão difícil você trazer criança, adolescente para a igreja. Eles têm uma linguagem jovem que eles podem trazer essa molecada. E aí as trevas fazem de tudo contra esses dois para que eles não atinjam o objetivo, que é evangelizar. Já foram arrebatados aí por conta de vaidade, já se sentiram a última bolachinha do pacote, já caíram diversas vezes por diversos fatores e agora fica nessa depressão e dá uma melhorada, depressão de novo. Então não é só a casa espírita que é atacada. São todos os lugares onde tiver um pontinho de luz, sempre vão atacar. Aí cai naquela máxima, né, de Jesus: orai e vigiai, porque não é fácil não. É nas mínimas atividades que você está fazendo durante o dia, um pensamento que vira assim do nada, você está bem, de repente você fica nervoso, sabe? Qualquer coisinha assim que você perceber que aquilo não é teu, descarta. Não dá vazão para isso. Porque a princípio, às vezes é um carinha que não gosta de você, é uma inimizade ali pessoal. Você vai no centro espírita, toma um passo, conversa com aquele espírito, ele vai embora e tá tudo certo. Você muda seu comportamento, ele não vai voltar mais. Mas às vezes você está sendo instigado como isca para coisas ainda maiores. Então é atenção, é vigilância, é oração. Faça seu evangelho no lar, procure ir na igreja, no centro espírita, onde você se sente bem para trabalhar a sua religiosidade, estuda, pega a sua família para fazer orações dentro de casa, independente do evangelho, que a gente geralmente faz uma vez por semana, faz oração na hora da alimentação, faz uma oração antes de sair para trabalhar, se vigia, porque para cair num erro não vai ser uma coisa grande, é das pequenas, aos poucos, eles têm tempo. Eles atacam sabendo tudo o que se passa com a gente. As nossas fraquezas, elas estão guardadas dentro do nosso corpo. Às vezes a gente nem conhece nossas fraquezas direito. Mas para a espiritualidade, isso aqui está transparente. Eles não estão olhando para minha roupa, para o meu corpo. Eles estão olhando lá para o meu espírito. Eles sabem exatamente quem eu sou. Eu estou completamente nua diante da espiritualidade. Meu perispírito está totalmente exposto a eles. Então eles sabem tudo que eu gosto, o que eu quero. E eles cutucam. E eles vão te pegar pelo tornozelo. Então, vigilância. Porque se um trabalhador da casa espírita cai, um trabalhador da igreja católica cai, compromete todos os outros. Querendo ou não, sim. É isso que acontece. Se pega um papa, um padre que é pedófilo, some. A maioria do pessoal some da igreja por um bom tempo, depois até volta. Mas começam a virar as costas para a igreja, como se a igreja fosse aquele cara que cometeu o crime. Se um pastor é pego roubando dinheiro, ninguém nunca mais entra naquela igreja. E aquela igreja não é aquele pastor. Tira aquele pastor e coloca outro. Mas as pessoas não entendem isso. Sujou aquela igreja. Ali as pessoas já não querem mais voltar. É isso que a gente precisa começar a entender. Quem erra é o ser humano. Ele é passível de erro. A instituição religiosa, ela foi criada pelo homem. Se ela está ali para praticar o bem, para fazer o bem, para se ligar com Cristo, para seguir Cristo, então essa religião é boa. Aquela religião que não é do Cristo, budista, não é do Cristo, mas é uma religião que prega reflexão, filosofia, prática do bem. Então, está correto. O que é para fazer bem é bem visto aos olhos de Deus. O que é para fazer mal não é bem visto aos olhos de Deus. Apesar que aquele que faz o mal, ele vai ser tão amparado como aquele que faz o bem. Nós acabamos de ver isso aqui. Mas a gente tem que decidir que lado que a gente está e trabalhar muito nesse lado.
porque andar para trás, fazendo mal, com vício, com promiscuidade, atrasa a nossa evolução espiritual. E aí é onde o livro fala, né? Amanhecer de uma nova era, ou seja, nós estamos aí batendo as portas um mundo de regeneração. E nós vamos ficar para trás por conta dos nossos calcanhar de Aquiles aí? Não, a gente tem que ver as nossas fraquezas e corrigir enquanto é tempo, né?